fosse verdade. Mas tem um porém, e tem um erro crucial. Alguém imagina qual seja esse erro crucial que existe nessa história? Essa história, ela foi criada para que nós acreditássemos que nós podemos nos renovar e nos reconstruirmos. Mas isso não existe. Toda renovação na nossa vida, ela vem de Deus. Não é nós mesmos que vamos fazer esse processo. A águia, ela faria isso somente se ela estivesse muito doente, se ela estivesse muito debilitada. Uma ave saudável jamais faria esse processo consigo mesma, de autodepreciação mesmo, né? Automutilação, não sei como classificar isso. Então esse é um processo que ele parte de Deus para nós, e não de nós para nós mesmos. Então, por isso que eu falei, às vezes essa mensagem fala da águia, né, que nós iremos voar como águias, e parte para esse lado mais motivacional, porque muitas pessoas associam essa situação a si mesmos. Então, tem que partir de você esse renascimento. Hoje em dia fala muito de ressignificar, né? Então, ressignificar uma situação, ressignificar algo que aconteceu ali na sua vida. Mas isso não faz sentido algum, porque nós temos conosco um Deus que ele é grandioso e ele pode todas as coisas. Ele pode nos reconstruir, ele pode reconstruir sonhos que foram perdidos, ele pode trazer de volta alegrias na sua vida, ele pode restituir muitas e muitas coisas em nossas vidas. Amém. Eu me emociono, gente, porque eu sou assim mesmo, né? O meu sobrenome é Rocha, né? Mas eu sou meio que ao contrário da Rocha, eu sou manteiga derretida. Nesse mesmo texto, ali no versículo de 12 a 17, ele fala muito sobre a grandeza de Deus. Eu vou ler aqui rapidamente, porque eu acho muito lindo. Particularmente, eu gosto muito desses textos que falam, sabe, sobre a grandeza e comparam a grandeza de Deus a outras coisas. Então, diz assim: ora, dize-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus e palmos, medir o pó da terra com alqueire? Ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito Santo, instruindo-lhe com seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota de água no balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece, nem mesmo árvores suficientes para queimar este holocausto. Então, assim, qual é o sentido de confiar a nós mesmos a capacidade, sendo que nós temos este Deus tão soberano, tão grandioso acima de nossas vidas? Um Deus que pode todas as coisas e que Ele faria muitas e muitas coisas, como fez, né? O maior sacrifício de todos, que é dar o seu Filho, né, por nós, para que estivéssemos aqui. Então, se Deus é tão grande, tão soberano, não há sonhos em nossas vidas, não há processo em nossas vidas que sejam grandes demais e que Ele não possa resolver. Ele está no controle absoluto de tudo, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Então aqui eu tenho certeza que todo mundo já passou por situações difíceis e até mesmo que acham impossíveis. Mas se Deus está no controle, Ele vai te tirar dessa situação de uma maneira que você não vai entender o trabalhar de Deus, mas que com certeza vai alegrar o seu coração. Então é algo que nós devemos fazer, aprender a confiar nesse Deus tão grande, nesse Deus tão maravilhoso. E aí no texto também ele fala da incomparabilidade de Deus, né? Não vou ler o texto, depois se vocês quiserem pode continuar, do 18 ao 26, que isso me traz à mente o seguinte: muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em coisas ou até mesmo em pessoas, né? Existem situações sim que Deus usa, né, essas mesmas pessoas, as coisas para nos abençoar, mas nós temos que ter
a consciência que isso vem de Deus e não é uma coisa ou alguém em específico que está fazendo aquilo. Enfim, Deus está usando aquela pessoa. E nós devemos colocar a confiança nada além de Deus, somente em Deus. Quando nós nos sentimos cansados, sem esperança, é porque nós esquecemos que Ele realmente é Ele que tem o poder para mudar todas as coisas. Então nós colocamos toda a confiança em nós mesmos, né? Então a gente passa por aquele processo, carregando a dor, carregando os sentimentos, carregando todas as situações, as frustrações, e vamos nos tornando cansados, cada dia mais, cada dia mais. Por quê? Nós deixamos isso sobre as nossas costas e nos esquecemos que é Ele que realmente tem o poder para mudar tudo isso. Lá em Tiago 4:3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Isso também, eu penso o seguinte, muitas vezes também você está ali numa situação que você pede para Deus, e você também já está cansado de pedir a mesma coisa, a mesma situação, você já não tem mais expectativas naquilo. Mas será que realmente essa é a vontade de Deus para a sua vida? Será que estes são os sonhos que Deus tem para a sua vida? Então, isso também é um processo cansativo e doloroso na nossa vivência. Então, nós temos sempre que refletir. Deus, coloque em nossos corações sonhos. Uma vez eu aprendi, eu não me lembro com quem, mas a orar e pedir para que os meus sonhos sejam os mesmos que Deus tem para mim. Porque é muito desgastante. Imagina, Deus tem todo um plano perfeito, né? Nós sabemos que Deus nos deu livre-arbítrio. Ele não vai impor esses sonhos nas nossas vidas. Então Ele tem ali um plano perfeito para nós. Em contrapartida, nós estamos lutando e querendo ir em outra direção, querendo seguir outros sonhos, né? Então, estar em concordância com os sonhos de Deus também é algo que vai trazer para a gente um alívio nesse sentido. E também saber pedir, né? O que pedir para Deus, porque às vezes o que você está pedindo não vai edificar em nada a sua vida, não vai acrescentar nada no reino de Deus. E nós, na verdade não, com toda certeza nós vivemos para louvar e agradecer a Deus, né? Tudo na nossa vida tem um sentido grandioso a partir do momento que a gente volta para servir realmente a Deus e glorificar o nome dele, né? Então, se nós trabalhamos, é para que a gente mantenha a nossa vida, a nossa família, condições, também contribua na igreja, enfim, abençoe outras vidas. Então, tudo tem um sentido e tudo é para a honra e glória de Deus. A renovação das forças através de Deus. Isso, lá em Tiago 5, 7 ao 8, eu vou ler aqui rapidinho. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, aqui em Tiago fala muito da perseverança, né? Então, também é um outro processo aí que nós passamos, né, no decorrer, onde nós precisamos perseverar em Deus. Então, tudo tem um tempo para acontecer. A Jennifer falou sobre a vontade de Deus, que a gente escuta muito, né, que não cai uma árvore sem a permissão. Então, nós também precisamos perseverar naquilo que Deus colocou no nosso coração, naqueles sonhos. Às vezes Deus sonhou algo, colocou em nosso coração, nós aceitamos aquilo, mas existe um trabalhar de Deus, existe um momento certo para que as coisas aconteçam. Nós precisamos perseverar. Essa história de perseverança me lembrou uma história que aconteceu recentemente comigo e o Sanders. E virou até uma piada interna, que agora todo mundo vai saber, né? Não, mas não é nada com a gente. A gente estava no mercado. E aí a gente estava na fila do mercado, né, para pagar ali. E estrategicamente, né, o mercado ele coloca um monte de coisas, de guloseimas para as pessoas comprarem, né? Só que atrás da gente tinha uma família.
Era o pai, a mãe, 2 filhinhos pequenos. A menina devia ter uns 5, 6, e o menino uns 2 aninhos mais ou menos. E aí o pai pegou e disse para os 2, pode escolher uma bala fine, cada um escolhe uma bala fine. A menina, né, assim, mulheres, né, gente, mulheres com todo o seu poder, assim, escolheu rapidamente o que ela queria, tá. E o menino ficou meio perdidinho, escolheu a balinha fine dele. Só que a menina, muito perspicaz, começou a fazer o quê? Começou, ó, tchu no menino, para o menino escolher outra bala fine, né? Não entendi por que ela queria, né? Mas enfim, ela começou toda uma movimentação ali para o menino trocar a bala fine. Quando o pai viu aquilo, ele pegou e falou assim para o menino, não deixa ela entrar na tua mente não. Você já não tinha escolhido a tua? Na hora, eu e o senhor, a gente olhou um para o outro assim, a gente ficou chocados, porque o pai falou um negócio pro menino, serviu tanto pra gente. Foi uma coisa tão... Se você parar pra pensar, quantas vezes você tá obstinado a alguma coisa, né? Você está sonhando, você está prestes a conseguir, mas vem alguém ali e fala, ó, não, pra que você vai fazer isso? Não, não é assim. Deus colocou um sonho no seu coração. Deus chegou ali na prateleira de fine e falou, escolha o que você quiser. Escolha o fine que você quiser. Quando você estava prestes a alcançar o seu fine desejado, vem alguém e fala, não, não escolhe esse não, escolhe este. E você perde totalmente o foco. Gente, aquele menino, ele ficou totalmente sem foco. Ele começou a querer chorar, ele não sabia o que fazer, porque a irmã dele estava confundindo ele. E agora eu não estou falando de balas finas. Agora estou falando de sonhos. Agora estou falando de sonhos, mas não de padaria. Sonhos, desejos, projetos. Projetos que Deus coloca na nossa vida. E é aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente deixa ali na prateleira, abandonado, porque alguém falou que outro era melhor. Mas não era aquele que Deus tinha preparado para você. Então a gente precisa perseverar. Uma vez que Deus colocou aquele sonho no seu coração, Deus colocou aquele propósito, siga firme. Pegue ele, agarre e leve para casa. Não deixe ele jogado lá. Então assim, o que aquele homem falou, até hoje serve para mim, para o Sanderson. Direto. Eu olho para ele e falo, não deixa isso entrar na tua mente não. E hoje eu falo para vocês, não deixa que essas coisas que não vêm de Deus entrem na sua mente e te tire do foco. E a partir deste momento nós podemos, com Deus, sonhar novos sonhos. Quando somos renovados, nossa visão ela é ampliada e somos capacitados a sonhar novamente. Então, mais uma vez, voltando ali em Isaías, eu vou ler novamente porque quando eu gosto de um versículo, gente, eu fico apaixonada por um tempo e fico só insistindo nele por um bom tempo. Faz forte ao cansado e multiplica o valor dos que estão... Faz forte o cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águia e correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Então aqui ele está falando de várias situações, né? Eu trouxe para essa questão de sonhos e tudo mais, de perspectivas, porque quando nós somos jovens, né? Então eu até comecei falando da questão dos 20 anos, dos 30, então com 20 você tem muitos sonhos, né? Então às vezes com 30 você já tem muitas frustrações em muitos aspectos, muitas vezes, né? Não todos, mas pode acontecer. Mas em Deus nós nos renovamos e podemos voar mais alto, podemos conquistar pelo nome do Senhor Jesus, em prol do reino de Deus. Então nós podemos sim voltar a sonhar, recarregar a nossa energia em Deus, né? Não é uma palavra motivacional, mas é uma palavra que Deus nos instrui em relação a isso. Então nós temos sim que ter capacidade de sonhar novamente, né? Não deixe que os seus sonhos sejam enterrados. Não deixe que os propósitos que Deus tem para a sua vida sejam esquecidos.
tá? E se dedique em Deus, que com certeza você vai alcançar os propósitos que Ele tem na sua vida. Muitas vezes acontece a situação da gente achar que nossos sonhos são pequenos demais, né? Ou nossos sonhos são fúteis demais. Mas Deus, Ele é o nosso Pai, né? E da mesma forma que aquele homem queria presentear os filhos dele, Deus também está sedento por nos presentear. Ele se alegra em nos ver alegres. Então, nenhum sonho é fútil ou é pequeno demais quando ele vem de Deus. Muitas vezes você tem um sonho, por exemplo, de participar do ministério de louvor, de vir aqui talvez na frente, né, ministrar, pregar, algo nesse sentido, mas como eu disse no início, às vezes você não se sente capaz. Mas você pode começar aos poucos, né? Então não ache que é insignificante você pegar, por exemplo, uma meia-lua e tocar aqui no louvor. Isso não é insignificante, porque Deus, Ele vai se agradar desse seu ato. Ele vai entender que foi o primeiro passo que você deu em direção a um desejo que você tem, um sonho que você tem. E assim eu acho que isso se estende para muitas outras coisas na sua vida. Você pode começar um degrau de cada vez, né? Então, um exemplo, um médico muito renovado, um cardiologista, ele não começou já com toda essa fama, né? Então ele passou por todo um processo. Então, a partir do momento que nós damos o primeiro passo em direção a executar esse plano de Deus, esse sonho de Deus, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos moldando, Deus vai abençoando, às vezes recursos vão aparecendo, pessoas vão aparecendo no meio do caminho para te abençoar, para ser instrumento de Deus, igual eu falei, né? Nós não podemos confiar nas pessoas que elas vão nos proporcionar aquilo, mas elas podem ser instrumentos de Deus, usados por Deus para nos abençoar. Então, irmãos, é isso que eu tinha para falar essa noite. Espero que Deus alcance o coração de vocês, reviva sonhos no coração de vocês. Orem em prol disso, porque eu imagino também que quando a gente começa a enterrar sonhos e parar de sonhar, é porque a sua vida está perdendo um pouco da cor, um pouco da graça. Então, peça para Deus, coloque novos sonhos no meu coração, sonhos que estejam juntamente com os teus, sabe? Que eu possa ver maneiras de realizar esses sonhos, que não seja algo que fique só no papel, que não seja algo que fique só na minha mente, nos meus desejos, para que quando você chegue nos 40, 50, 60, 70, você não olhe lá quando você tinha 20 ou 30 e pensa, nossa, eu queria tanto ter feito isso, ter feito aquilo, como seria a minha vida se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito. Então, a partir do momento que você estiver centralizado na vontade de Deus, isso vai se tornar menos comum na sua vida. Você vai realizar mais e pensar menos, vamos dizer assim. Vamos orar então? Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite te agradecemos, ó Deus, te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Pai amoroso, ó Deus. O Senhor tem prazer, ó Deus, em nos ver felizes, ó Deus. O Senhor tem prazer em nos abençoar, ó Deus. O Senhor tem prazer em realizar sonhos em nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Jesus, pois o Senhor não precisaria, Senhor, fazer nada disso, ó Deus, em nossas vidas, mas mesmo assim o Senhor faz, ó Deus. O Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que merecemos, ó Deus. E te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Sabemos que sem ela, ó Deus, nós não seríamos nada, Senhor. E nessa noite, Senhor, que juntamente com os meus irmãos, ó Deus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe nossos corações, ó Deus. Que o Senhor coloque sonhos, ó Deus. Que esses sonhos estejam alinhados com o que o Senhor tem para nossas vidas, ó Deus. Que possamos sonhar os mesmos sonhos que o Senhor sonha, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ter forças em Ti, ó Deus. Que possamos voar como águia, ó Deus. Que possamos ser renovados, ó Deus. Que todas as cobranças do dia a dia, Senhor, todas as situações do dia a dia, Senhor, não venham ser pesadas, ó Deus, não venham ser, ó Deus, impedimento para que possamos avançar e prosseguir em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada vida aqui nessa noite, ó Deus. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.